Antes a gente vai, olha só, a gente tem imagens do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles conversaram agora há pouco, estão agora aí na frente, a gente tem imagens ao vivo. Nossa equipe também está na porta da residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vê eles ali se cumprimentando. Eles estão debatendo principalmente a questão do orçamento para o ano que vem, para saber como que o projeto, né, da PEC de transição vai tramitar. Toda a equipe que estava participando dessa reunião, a gente vê ali o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Mercadante, todo mundo que participou dessa reunião para tratar exatamente desse tema que eu falava agora, que é a PEC da transição, principalmente, né, a tramitação da PEC da transição no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. Como que isso vai se dar, qual que é o valor que está previsto para que os benefícios sociais sejam pagos no ano que vem. Por exemplo, o principal deles, que é a manutenção do Auxílio Brasil de R$600, mais R$150 para aqueles pais, né, para aquelas crianças de até 6 anos de idade. Também tem a questão do reajuste do salário mínimo acima da inflação, o reajuste da tabela do imposto de renda. Todos esses benefícios estão sendo discutidos para saberem quais que serão as prioridades que estarão no orçamento do ano que vem, que prevê então essa PEC. Essa PEC, ela tem que ser aprovada porque esses gastos serão fora do teto de gastos. Por isso, precisa-se aprovar uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para que esses gastos sejam viabilizados e aí sim, esses pagamentos que foram promessas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sejam de fato feitos. A gente tem a expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, falar, não sei se ele vai falar agora, enfim, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai agora, tem uma agenda de almoço com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, eles vão almoçar juntos, tem uma agenda também com a presidente Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, também deve se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, e também com Bruno Dantas, do TCU, mais tarde. A gente segue acompanhando. Lula chegou à residência oficial do presidente do Congresso, Arthur Lira, por volta de 10 horas da manhã e agora às 11h52 está deixando o local. Em algum momento do dia há a previsão, que ainda vai ser definida pela equipe de Lula, de que ele fale depois destes encontros. Então, ao longo da tarde, tem Rodrigo Pacheco, tem Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Lula que desembarca em Brasília pela primeira vez depois das eleições para começar esse contato intenso agora com as principais autoridades do país, porque o governo depende desse debate, dessas discussões para começar a governar em janeiro de 2023. É como se Lula desembarcasse em Brasília, saindo, desatando nós ali, principalmente nesses diálogos com o Congresso, já que depende agora principalmente dessa PEC que pode custar, além do teto de gastos, 175 bilhões de reais, como informou o nosso analista em sua apuração, Caio Junqueira. E agora há uma negociação, de fato, para saber se esse valor poderia ser acessível ou se outros valores vão ser apresentados à equipe de Lula para que ele possa, então, cumprir parte de suas promessas, porque são dezenas e algumas prioritárias, como acabou de mencionar aqui a Marcela Raal. Principalmente o Auxílio Brasil, que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família de R$600, fora a proposta de se pagar mais R$150 por criança de até 6 anos de idade nessas famílias em situação de vulnerabilidade que dependem desse auxílio para sobreviver aqui no país. Lula deixou então essa residência oficial e, por enquanto, não há a possibilidade ainda de Arthur Lira falar. A gente vai seguir acompanhando ao vivo com a nossa equipe de reportagem, mas eu quero acionar também Gustavo Uribe, o nosso analista, e também Basília Rodrigues, que estão em Brasília e que acompanham todas essas conversas desde que havia a possibilidade delas começarem. E você, né, Uribe, apurou, inclusive, quais eram as principais demandas de Lula nessa conversa com Arthur Lira, que acabou de terminar e que possivelmente, talvez, Lira fale diretamente, embora a equipe esteja saindo e o portão seja fechado nesse momento. A gente até acompanhou o Theo Cury ali, que está desde o começo desse encontro na beira, na porta. Fala aí, Uribe. E ficou do lado de fora até o Cury aí, com o Pires na mão, esperando informação, como a gente pode ver aí no vídeo. 3 pontos principais da conversa de Lula com
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que Lula disse numa conversa ontem, um jantar com Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante e Gleisi Hoffmann, que trataria. O primeiro deles, Lula tinha a intenção de reafirmar que não apoiará nenhum nome para a sucessão da Câmara dos Deputados. Arthur Lira é candidato à reeleição, tem o apoio do PL de Jair Bolsonaro. Então era um indicativo que Lula pretendia fazer justamente para que Arthur Lira acalmasse um pouco e pudesse discutir demais temas. Segundo, PEC de transição. Eu e a Basília Rodrigues apuramos que ontem lideranças partidárias, inclusive que fazem parte da base de Jair Bolsonaro, acenaram que só aceitam uma PEC de transição sem resistências se ela for num valor menor que 100 bilhões. O número mágico apontado é 80 bilhões. 80 bilhões seriam suficientes para pagar um Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$ 600, mais o adicional de R$ 150 para aquelas famílias com filhos menores de 6 anos. E o último tema, orçamento secreto. É um tema espinhoso que deve ter amargado o cafezinho de Arthur Lira, porque o Bloco do Centrão não quer rediscutir estes valores, mas o Supremo Tribunal Federal deve pautar ainda neste ano a questão da transparência das emendas de relator. Mas a tendência é que o Supremo Tribunal Federal não module se são proibidas ou permitidas. Isso ficará num acordo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E aí se discute o meio termo. Em vez de um montante de 19 bilhões programado no orçamento do ano que vem, um montante que poderia ser de 16 bilhões, como foi o montante para 2022, para que haja a possibilidade que nessa sobra de 3 bilhões utilize-se para tanto remanejar recursos para reestruturar o orçamento do Farmácia Popular, que sofreu um corte para o ano que vem, e também aquela possibilidade também das merendas escolares que acabaram tendo um corte abrupto para o ano que vem também. Bom, tô aqui pensando na notícia que a gente deu agora há pouco, né, da morte da Gal Costa, todo mundo lamentando demais, né, a morte da cantora Gal Costa. Agora, retomando aqui ao nosso assunto, Basília, bom, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já começa a movimentação, né, em Brasília, vai se reunir com vários presidentes de vários do Congresso, também da Câmara agora, já se reuniu, também está previsto às 5 da tarde com Alexandre de Moraes e também com a ministra Rosa Weber. Essa movimentação, ele já faz um sinal muito positivo de que quer agregar. A gente pode fazer esse tipo de leitura? Pois é, olha, realmente um dia muito triste, né? A gente está indo e voltando no noticiário político, infelizmente a notícia do momento e que os brasileiros, fãs ou não, vão sentir aí com essa despedida de Gal Costa. Então, olhando para o Congresso, meu amor, nem sempre você me dá sorte, né? Fazendo aí um paralelismo com a música da nossa rainha do MPB, Gal Costa. Bom, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula agora presidente eleito, vai negociar, conversar com o Congresso, como a gente está vendo. Como eu informei a vocês mais cedo, terá encontro com os presidentes das legendas. E para este governo eleito já foi colocado aí um número, né? Como a nossa apuração mais nova aponta para vocês. 80 bilhões de reais. É este o número. O que cabe dentro dessa casinha? Cabe dar Auxílio Brasil de R$ 600? Sim. Cabe pagar o reajuste do salário mínimo acima da inflação? Talvez. Ouvindo alguns integrantes aí desse Congresso que está articulando com Lula, que não se diz agora nem tão bolsonarista, nem base aliada, mas centro, os parlamentares não vão se comprometer com a aprovação de propostas que não apresentaram na sua campanha eleitoral. Então, uma coisa é o que é proposta e promessa de Lula, e inclusive algumas se repetiram também na campanha de Jair Bolsonaro, e outra coisa é o que o Congresso vai aprovar. Então, se a gente olhar para os discursos que foram feitos por Bolsonaro e por Lula durante a campanha eleitoral, Bolsonaro também disse que o Auxílio Brasil seria de R$ 600, e provocado pelos opositores, também chegou a prever um pagamento de salário mínimo acima da inflação. Então, eu ouvi de aliados de Bolsonaro que aquelas propostas de Lula que forem semelhantes com as de Bolsonaro, talvez tenham o apoio aí dessa base bolsonarista no Congresso.
E o restante? Para o restante não dá. Farmácia popular, que é muito impopular, inclusive essa necessidade da readequação do orçamento, ou então não vai dar para alcançar todos os beneficiários no ano que vem. Reajuste do funcionalismo público e até esse pagamento a mais de R$150 às famílias que têm crianças até 6 anos de idade, tudo isso ainda é muito incerto. A única precisão disso tudo é que, ao fim, teremos sim um Auxílio Brasil de R$600. Então, fazer um cruzamento de informações do que eles estão, eles querem, qual briga eles querem comprar, o quanto estão comprometidos. Então, não espere do Congresso a aprovação de 175 bilhões de reais para caberem as promessas de Lula e de Alckmin, e não as promessas desse Congresso que está aí. Foi o que eu ouvi de alguns políticos importantes hoje mais cedo, nessa minha breve passada ali. Vocês sabem que hoje teve o nosso quadro Dois Lados, em que eu ouvi o líder do governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Barros, e o líder do PDT, André Figueiredo. O líder, Ricardo Barros, falou desse número que a gente está trazendo para vocês, 80 bilhões. E é um bom termômetro. Um líder do governo atual dizendo manifestadamente que topa 80 bilhões. Mais do que isso, não. E o líder do PDT, que é esse partido recém-incluído na equipe de transição do governo Lula, está preocupado com o tempo, com o prazo. A gente tem que levar em consideração, parece aí 1 mês e meio para acabar o ano, mas tem feriado, tem recesso parlamentar, porque eles vão tirar as férias deles, precisa aprovar a PEC para depois aprovar o orçamento. Então vai chegar um momento, a toque de caixa, que muita coisa vai entrando ali e sendo aprovado sem muita análise, porque não tem tempo. E só mais um bastidor, nesse giro pelo Congresso, na saída, eu vi uma fila enorme de pessoas ali no anexo 4, que é o anexo dos gabinetes de deputados, para entrarem na casa. Quem são essas pessoas nessa fila enorme? Prefeitos, representantes de municípios, porque o prazo para a inclusão de propostas dessas pequenas cidades aí nas emendas parlamentares está chegando ao fim, já é semana que vem. Então, esta é uma semana que muitos prefeitos estão circulando aqui por Brasília, não para visitar o Poder Executivo ou o Poder Judiciário, mas para bater na porta do Congresso Nacional. Muito obrigado, Basília Uribe. Já que a gente conversa mais e analisa também, né, esses encontros que Lula tem com os representantes dos principais poderes do país hoje lá em Brasília.